Olá, meus amigos, parte 3, beleza aí, tranquilos? Firmes e fortes, respirou, relaxou, vamos lá, com todo o gás. Então, peguei uma situaçãozinha interessante, antiga, né, que eu acho que a prova de analista é um pouco difícil, mas quem sabe para técnico. É só esse bloquinho de duas questõezinhas que às vezes para nível médio eles colocam. Joga na telinha aí. Então, prova do TSE de Minas Gerais. É aquela questão assim: ô senhor, cai no meu concurso, eu não posso perder, mas também fico triste porque a maioria vai acertar. Então, instruções, ó, está dando a dica aqui da questão. Nas questões de número 7 e 8, é dada uma sentença em que falta a última palavra. Você deve procurar nas alternativas a palavra que melhor completa a sentença. Então, 07. Em qualquer país do mundo, a despeito do regime da severidade das leis, a moralidade administrativa sempre foi e será um problema. Para garanti-la, desenvolveu-se mecanismos de corrupção, acomodação, estimulação, produtividade e controle. Então, na verdade, você tem que ver a palavra que mais se encaixa nessa situaçãozinha aí especial. Então, em qualquer país do mundo, a despeito do regime da severidade das leis, a moralidade administrativa sempre foi e sempre será um problema. Para garantir a moralidade. Moralidade vem de quê? De moral. Desenvolve mecanismo de quê? De corrupção? Não. De acomodação também não. De estimulação? Não. Produtividade? Não. Você vai manter um sistema de controle para garantir o quê? A moralidade. Ok? Então, nossa resposta é correta. Letra E ou letra E. Vamos no embalo. Na próxima questãozinha aí, 08. Seguindo aquela mesma ideia, a palavra que melhor completa a situação. Para um verdadeiro entendimento, nem sempre é preciso concordar com tudo. O diálogo é proveitoso, mesmo quando marcado por amenidades, divergências, intolerâncias, exaltações, pausas. Então, você pode ter um acontecimento, um diálogo, não uma conversa, e ela ser uma conversa amena, não, ela pode ter divergências de opiniões, e mesmo assim ele ser proveitoso. Né? Intolerância, vem comigo, quando você tem intolerância, aí não dá, né, para você conversar com a pessoa que tolerância é você tolerar, né, você aceitar a situação. Então você é intolerante, você não aceita a conversa, você quer impor a sua convicção. Exaltações, a pessoa se exaltar com aquilo que foi dito. Pausas são paradas, não vai resolver. Amenidades são coisa menos. Então as divergências podem acontecer numa conversa e faz parte. Né, você vai ter uma opinião, ele tem a outra. E o diálogo ser proveitoso, porque você apresenta uma ideia, ele apresenta a outra. Então, assim, eu gosto muito desse projeto agora que eu estou começando, primeira vez. É um projeto duplo aí. Então é legal que você tenha essa interação, né? Sempre brinco assim, né? Quando dois homens se unem, cada um carregando o pão, e trocam esses pães, cada um segue o seu caminho carregando um pão. Agora, quando dois homens, cada um carregando uma ideia, se encontram, cada um segue o seu caminho levando duas ideias. Então a ideia é muito mais forte do que as coisas, né, mentais ou materiais, vamos dizer assim. Então volta lá, Pedro, por favor. Então a 08 aí, letra B de bola, que é a nossa resposta. 09, muito legal essa 09. Distinguir pensamentos, emoções e reações é um instrumento importante para avaliar a inteligência pessoal de um indivíduo e permitir que ela tenha uma consciência desenvolvida e eficaz de si mesmo. Considerando os pensamentos como processos cognitivos, né? São acontecimentos que teve, que gerou pensamentos. As emoções como resultados psicológicos. E as reações como respostas físicas. Então, olha o que ele vai dizer a vocês, vem comigo. Ele vai contar um acontecimento e ele vai contar desse acontecimento para a gente distinguir dessas três situações o que representa um pensamento, que é um processo cognitivo, ou seja, aquela situação gerou uma ideia na minha mente. Uma emoção, resultado psicológico, como eu estou me sentindo, né? Porque tristeza, alegria, depressão são coisas psicológicas, são situações da mente, né? Até brinca assim, o que é tristeza? Tristeza é a diferença entre a realidade e o que você quer que seja.
E reações como respostas físicas, como você vai reagir fisicamente àquela situação. Então volta lá na telinha, Pedro, na questão, no slide. Então, no último minuto, teu amigo deixa de ir a um jogo de futebol contigo, porque foi um churrasco com outras pessoas. O que você faz? Primeiro que ele não, eu não iria com ele porque eu sou vegetariano, então não teria chance de eu ir para o churrasco por causa disso, né? Poderia ir pelo grupo. Então o que você faz? Te sentes incomodado? Acredita que ele não soube ser leal a quem merecia? Não liga e busca outra alternativa de programa. Então, as opções de respostas 1, 2 e 3 são respectivamente caracterizadas como: te sentes incomodado. Então, eu estou me sentindo incomodado por isso. Isso é uma emoção, é um resultado psicológico, né? Então, sentindo isso. Então, a primeira situação é uma emoção. Aí, o que eu faço? Eu vou aqui nas alternativas, vou excluir a letra A, letra B e letra E. Então, agora eu tenho 50% de chance de acertar. Acredita que ele não soube ser leal a quem merecia. Aí você acha que isso... Vem comigo aqui, joga na tela. Você que está em casa aí agora assistindo a aula do Titã, junto comigo. É um processo... Acreditar é uma reação física ou um processo cognitivo? Quando você acredita, porque você pensou em algo. Então, pensar. Processo de cognição. Cognitivo, né? Estou vendo isso, eu já estou pensando naquilo. Então, quando você acredita, é um pensamento, né? Então, joga na telinha aí a questão. Então, acredita que ele não soube o que faz, é um pensamento. E essa é uma questão clássica de prova, viu, gente? Não liga. Claro, você não ligou e busca outra alternativa, é uma reação física sua. Porque esse acreditar é algo que está na sua mente. Você pensou isso, você não externou. A reação é aquela resposta física que você faz ao ato, né? E você, Pedro, ficaria chateado com isso? Se o cara largasse futebol? Aliás, nem sei se você joga futebol, Pedro. Pedro é mudo, viu, gente? Ele não fala, não. Então, letra C, emoção, pensamento e reação. Joga bola, não? Joga? É bom. Eu jogo futebol também, e eu jogo naquela posição que eu faço metade das pessoas felizes e metade das pessoas tristes. Eu jogo no gol, então sempre arranjo um problema para mim. Parei, viu, gente? Então vamos voltar aqui, na questão, letra C. Acho que Carlos Henrique seria um bom goleiro, acho que ele fecharia o gol. Se fosse um futsal, acho que ele fecharia o gol. Então, 10ª questão, pessoal, olha só. Cada um dos 3 participantes de um torneio de xadrez deu informação sobre o que ocorreu no evento. Essa é semelhante a 06, viu? Mas é mais tranquila. João disse que Carlos foi o 3º colocado. Alberto disse que João foi o 2º colocado. E Carlos atribuiu a si mesmo a 2ª colocação. Sabendo que só o 1º colocado disse a verdade. Deve-se concluir. Então, vem comigo, olha só. É aquela mesma hipótese. Apenas o 1º disse a verdade. Então, vamos lá. O 1º pode ter sido Carlos, João ou Alberto. Ou foi Carlos ou João ou Alberto. Se Carlos foi o 1º, ele disse a verdade. Se João foi o 1º, então João disse a verdade. Se Alberto foi o 1º, Alberto disse a verdade. Essa é a nossa ideia base aí da questão. Então joga lá no slide. Vamos lá. Primeiro teste. A gente vai testando, viu, gente? João, 1º colocado. Então, João disse o seguinte, que Carlos foi o 3º. Pela nossa suposição, João
disse a verdade. Então significa dizer que o primeiro colocado foi João. Se a declaração dele é verdadeira, então o terceiro colocado foi Carlos. E o segundo foi Alberto. Vamos verificar se eu dei sorte, ou seja, com essa hipótese eu encontro o resultado. Então João disse que Carlos foi o terceiro, pela nossa suposição, o teste está aqui. Verdade. Vamos ver. Alberto disse, o que Alberto disse? Que João foi o segundo. Falso. Pela nossa suposição, João foi o primeiro. Carlos atribuiu a si mesmo a segunda colocação. Carlos chegou em terceiro. Então a declaração de Carlos, falsa. Então essa hipótese está ok. Por que ok? Com essa hipótese eu encontrei apenas uma informação verdadeira. E essa informação verdadeira saiu de quem? Do primeiro colocado. E os outros dois realizaram uma informação que é falsa. Então, pessoal, deve-se concluir que João foi o primeiro. Nossa resposta correta, letra E ou letra E. Mas quem está na chuva é para se molhar. Vem comigo aqui. Eu vou levantar os outros testes. Então vou considerar que Carlos foi o segundo, foi o primeiro. A gente vai fazer essas suposições para observar realmente. Foi uma questão de sorte que pode acontecer na prova. Você levantou a suposição e opa, é aquela suposição correta. Isso pode acontecer. Então joga na telinha aí. Eu vou apagar aqui, viu, pessoal? Vamos fazer um segundo teste. Nós já temos a resposta correta, só para a gente verificar o porquê do segundo teste. Vamos considerar agora que Alberto foi o primeiro. Então vamos lá. Se Alberto foi o primeiro, a declaração dele é verdadeira. Então vamos lá. O primeiro colocado foi Alberto. Então a declaração dele é verdadeira, o que permitiu concluir que João foi o segundo, e aí por tabela, coitado, Carlos foi excluído, Carlos foi o terceiro. Aí eu vou observar, Carlos atribuiu a si mesmo a segunda colocação, falso. Porque se Carlos chegou em terceiro e disse que chegou em segundo, declaração falsa. João disse que Carlos foi o terceiro. Poxa, Carlos foi o terceiro. E qual é o erro desse segundo teste? Nesse segundo teste, perceberam aí o erro? Observe. Isso. Ó. Nós temos duas informações verdadeiras. Vem comigo. Então nós temos aí duas informações verdadeiras. E aí vai contra a questão. Por quê? De acordo com o texto, apenas o primeiro colocado falou a verdade. Subentende-se que o segundo e o terceiro mentiram na questão. Belezinha? Tranquilos? Então joga na telinha aí. Tá no slide? Joga no slide. Valeu, Pedro. Então por isso que esse teste está errado. Outra coisa importante, pessoal, que a gente poderia até testar aqui, eu sei uma coisa. Carlos não foi o primeiro. Por quê? Se Carlos for o primeiro, ele tinha que dizer uma verdade. Mas aí, como é que ele vai dizer uma verdade? Ele disse que chegou em segundo. Então, uma coisa é certa. Carlos não chegou em primeiro. Olha que coisa legal. Porque se ele chega em primeiro, ele tem que dizer uma verdade. Então, ele não pode dizer que ele chegou em segundo lugar. E outra situação legal. Carlos atribuiu a si mesmo a segunda colocação. Carlos não pode ter chegado em segundo lugar, porque se Carlos chega em segundo, a declaração dele é verdadeira. E aí só quem disse a verdade foi o primeiro. Então, por exclusão, de cara, eu já sei o seguinte, que o terceiro colocado, obrigatoriamente, só pode ser Carlos. E aí, quem foi que disse isso? João. Então, obrigatoriamente, João disse o primeiro. Então, essa ideia do raciocínio analítico
Né? Você que já tem uma base, você vai dizer assim, poxa, professor, né, por que não dá logo essa dica? Porque a gente tem que ir, pode vir comigo na tela, a gente pode ir construindo a ideia. E aí, claro, que você vai ganhando agilidade. Porque a agilidade, na verdade, ela surge o quê? Através de uma repetição de um processo. Então, eu observo muito isso. Por exemplo, agora eu estou com o hábito de pagar as contas pela internet. Rapaz, para eu digitar um boleto é uma vida. Porque eu vou lá catando os números, eu olho, cato. Aí você chega no banco, os caras tá lá naquela velocidade. E estão falando com você e ficam lá conversando comigo, eu converso com o pessoal, perguntando as coisas, e eles estão lá digitando, conversando. Eu não consigo fazer tudo aquilo porque eu não tenho hábito. Eu só faço isso 2 vezes no mês, e olha lá. Então, é questão de hábito. Então, essa agilidade no pensar, você vai ganhar tempo, vai começar a pensar mais rápido. E eu queria dar um conselho para vocês de amigo. Eu sempre digo isso. O processo da agilidade é esse. É você se questionar e se perguntar, poxa, como é que eu poderia responder uma questão de forma diferente? E isso não vai surgir de uma hora para outra, isso vai demorar. Mas aí você está plantando as sementes certas, e aí vai acontecer isso. Ó. Você vai começar a observar, poxa, era tão simples assim, eu não sabia. E pior que é. Então joga na telinha lá. Vamos aí fechar a nossa questão, só para a gente fechar aí a nossa letra E, ou letra E, a nossa 10ª questãozinha. A 11ª foi do TRT agora, acho que foi... Ai meu Deus, esqueci qual foi o TRT, mas é questãozinha saindo do forno. Questãozinha bem legal. Então vamos lá. Acho que foi do TRT do Rio, ou foi de Pernambuco, ou foi do Paraná, de Santa Catarina, agora não lembro. Em um campeonato de futebol, as equipes ganham 5 pontos sempre que vencem um jogo, 2 pontos em caso de empate, e 0 ponto nas derrotas. Faltando apenas ser realizada a última rodada do campeonato, as equipes Bota, Fogo e Mengo totalizam respectivamente 68, 67 e 66 pontos. Enquanto que a quarta colocada possui menos de 60. Nas últimas rodadas ocorrerão os jogos Fogo versus Fla e Bota versus Mengo. Sobre a situação descrita, considere as afirmações abaixo feitas por 3 torcedores. Se houver uma equipe vencedora na partida Bota e Mengo, ela será necessariamente a campeã. 2. Para que a equipe Fogo seja a campeã, basta que ela vença a sua partida. 3. A equipe Bota é a única que, mesmo empatando, ainda poderá ser a campeã. Está correto o que se afirma. Então, vou voltar aqui. Então vamos lá. Eu vou analisar a frase 1. Então você tem Bota. Bota tem 68. Fogo. Opa. Tem 67. E Mengo tem 66. Se houver uma equipe vencedora na partida Bota e Mengo, ela será necessariamente a campeã. Então vamos lá. Se o Mengo ganhar o jogo, o Bota ganhar o jogo, vou começar por Bota, e aí as equipes ganham 5 pontos sempre que vence um jogo. Então o Bota ganhou 5 pontos, 73. Então aí o Mengo não ganhou nada, vai ficar o seguinte, com 0. Aí o Bota vai ser a campeã. Se o Fogo ganhar o jogo dele, e o Fogo tem 67, e como a vitória vale 5 pontos, a equipe Fogo vai para 72. Então, se a equipe Bota vencer, mesmo que a equipe Fogo vencendo, a equipe Bota vai ser a campeã. Então, o primeiro teste aí, Bota vencendo o jogo, vai ser a campeã. Então, por gentileza, dá aquela paradinha especial para copiar. E aí, vou considerar outra situação agora, que eu apaguei tudo de vez aqui. Bota, Fogo e Mengo. Então, vamos considerar que o Mengo seja campeão. Então, Bota vai continuar com 68.
O Mengo com 66 mais 5 vai para 71 pontos. Só que a equipe Fogo, ela tem 67. Aí que está o problema. Olha só. A equipe Fogo, ela pode ganhar o jogo dela. E ela ganhando vai para 72. Ela pode empatar o jogo dela. E aí nesse caso ela iria para 69. Ou ela pode perder e continuar com 67. Então, o que acontece? A primeira questão, ela está errada, a afirmação, por causa dessa palavra necessariamente. O que significa dizer necessariamente? Vem comigo. Em qualquer hipótese que você imaginar, qualquer hipótese que você pensar, aquilo sempre vai acontecer. Então, quando isso acontece, ou seja, em qualquer situação que você pensar, aquilo vai acontecer. Então, dizemos que essa é uma relação necessária. Necessariamente isso vai acontecer. Né? Então, amanhã o sol vai nascer. Então, necessariamente o sol vai nascer, tudo mais. Então, são situações que a gente tem certeza que vão acontecer. Apesar que o sol vai nascer amanhã, é uma suposição, né? A gente sempre acredita, claro, até hoje nasceu, mas são suposições. A gente não tem essa garantia do ponto de vista filosófico. Mas enfim, não vamos brincar muito de filosofia, vamos falar de lógica. Então, na primeira questão, volta lá no slide, eu falei a vocês que o item estava falso, porque ele disse que necessariamente. Então existe um caso que o Mengo ganhando e o Fogo ganhando a sua partida, lembrando que o Fogo pega o Fla, existe a possibilidade do Fogo ser o campeão e não o Mengo. Então, na primeira situação, se houver uma equipe vencedora na partida Bota e Mengo, ela será a campeã. Esse está o nosso erro aí da questão. Então, a primeira afirmativa está falsa. Aí eu vou cortar letra A, B e E. Pronto. Já cortei 3 alternativas aí na situação. Beleza? Tranquilos? Aí agora eu vou olhar o teste 2. Vou apagar aqui de novo. Para a equipe Fogo seja campeã, basta que ela vença a sua partida. Ó, se a equipe Fogo vencer o jogo dela, lembre-se que o Fogo pega o Fla, o Fogo tem 67 mais 5, vai para 72. Mas existe a possibilidade do Bota, que já tem 68, ganhar o jogo dela, que ela vai pegar o Mengo, não é o Fogo, e realizar os 73. Então, para que a equipe Fogo seja campeã, basta que ela vença a sua partida. Não, ela tem que vencer a sua partida e a equipe Bota não pode vencer o jogo, ela não pode ganhar o jogo. Então, o erro da segunda situação está aqui, basta que ela vença. Então eu já sei que a segunda afirmação está falsa. O que é que significa dizer isso? Que eu posso excluir a letra D. E aí, por suposição, a nossa resposta correta é a nossa letra C. Beleza? Agora, eu vou fazer a letra o item 3, já sabemos que está correto, mas vou apagar aqui, só para ter noção. A equipe Bota é a única que, mesmo empatando, ainda poderá ser campeã. Porque se o Bota empata, ela tem 68, com 2 pontos ela vai a 70. O Mengo, que está jogando com ela, tem 66, com 2 pontos vai 68. Aí o que tem que acontecer? O Fogo, com 67, para que a equipe Bota seja campeã, o Fogo não pode ganhar o jogo dele. Ou empata, que vai para 69, ou perde, que fica em 67. Então a equipe Bota é a única que, mesmo empatando, e é verdade, mesmo ele empatando, ela ainda poderá, possibilidade, ser a campeã. Tá certo? Então aí realmente a nossa terceira afirmação está correta.
Nós já sabíamos, porque a nossa resposta é a letra C, porque a primeira não poderia ser, e aí cortou a letra A, B e E. A 2 não poderia ser, então cortamos a letra D, e aí por exclusão o C. Beleza? Então vem comigo aí, me joga na tela. Pessoal, agora eu aconselho a vocês assistirem esses 3 blocos, né? Descansar um pouquinho, aqueles 10, 15 minutinhos, nada de Facebook, Orkut, MSN, essas coisas. Twitter, agora já tem Twitter também. Nem o WhatsApp, que agora é a febre. E o pessoal pergunta, não tem o WhatsApp. Que eu vejo o pessoal sai e fica no WhatsApp direto. Não tem o WhatsApp, então nada de WhatsApp. Você vai agora descansar aqueles 10 minutinhos, vai relaxar sua mente e vai voltar com todo o gás para as partes finais de hoje, tá certo? Então até lá.